Está começando mais um episódio do Se Eu Começasse do Zero, um podcast feito para você, empreendedor, empresário e corretor de seguros, ou vendedor que quer crescer na vida, na carreira profissional. Aqui você vai ouvir histórias reais de pessoas que saíram do zero e construíram uma carreira sólida, gente que vive na pele o dia a dia das vendas. Se você quer dica valiosa, mentorias práticas e conteúdos que transformam, esse podcast foi feito para você. Mas presta atenção, 99% das pessoas que assistem esse podcast não se inscreve no canal. Então, se você quer transformar sua vida e se inscrever agora no canal, é gratuito, tá bom? É só se inscrever que você vai ter episódios. Outra coisa, esse episódio foi patrocinado pela Clearwater Seguros, que é a corretora de plano de saúde. Se você sofreu reajuste do seu plano de saúde ou você tem interesse em cotações, é só clicar no link na descrição. E agora, solta a vinheta que vai começar um podcast incrível. Pessoal, hoje a gente tem a incrível presença aqui, Victor Meirelles. Hoje ele é cofundador da Ion, mentor do G4 Educação, especialista em inteligência artificial e transforma negócio com dados e processos. Seja bem-vindo, Victor. Espero que você possa agregar bastante no nosso setor. E, cara, é uma honra estar você aqui no nosso podcast. Boa, muito obrigado pelo convite. Espero trocar bastante ideia aqui e, enfim, mais fazer uma troca de ideias mesmo. Eu gosto muito de aprender de todos os setores e tentar passar um pouquinho do que eu aprendi na minha jornada aqui também. Bacana, bacana. Ô Victor, eu queria entender como que você virou hoje mentor do G4, como que foi esse processo? Boa. Eu sou mentor do G4 desde 2021. Né? Tudo começou lá em 2012, na verdade, que eu fui convidado pelo Bruno Nardon, um dos fundadores hoje do G4, né? O Legal. Bruno Nardon, ele era um dos fundadores da Canui, um e-commerce de moda esportiva, e ele me convidou para criar a área de dados lá da Canui. Então, pensa em 2012, e-commerce, não existia nem esse termo, né? Era o site que vendia, tinha ali a Netshoes, que vendia, era o maior concorrente, né, de moda masculina. E a Canui foi um grande case de sucesso. Em 4 meses eu entrei, enfim, dados, era todas as informações espalhadas. Só para você ter ideia, anúncio no Facebook, né, que na época a gente nem fazia no Brasil, tinha que fazer fora, porque não tinha nada aqui para fazer. Né? Então a gente tinha que fazer tudo na gringa. Tinha que fazer via a Alemanha, que era a empresa, né, que tinha a Canui, né? Então a gente tinha que fazer tudo pela gringa. E, bom, na época que tudo era mato, dados completamente desorganizados, a gente tinha informação de 3 dias para trás. Então imagina hoje você tá rodando uma campanha, isso eu tô falando só do marketing, né? Mas você tá rodando uma campanha que você só vai saber daqui 3 dias a performance no seu site. Então era muito diferente do que tem hoje. E aí em 4 meses eu estruturei a área de dados, criei um BI de fato. E aí não parei por aí. Depois de criar a área de dados, mantive, né, continuei com essa responsabilidade e criei também uma área de processos, que eu entrava em cada processo dentro da Canui, da empresa, e eu entendia para que cada processo funcionava com viés de negócio, apesar de eu ser engenheiro de computação, né? Eu fui ali, fiz toda a parte técnica e chata ali da criação do banco de dados mesmo, né? Mas eu ia com viés de negócio. Minha área, inclusive, ela nem ficava na TI, né, da empresa. Eu sentava ali junto com o Nardon. Sentava de frente para ele. Então você já era da parte estratégica do negócio mesmo. Eu tava virando, eu tava aprendendo. Entendi. Eu saí ali, né? Minha primeira tarefa foi super técnica. Mas quando eu gerei o primeiro relatório pro Nardon, ele falou, cara, eu preciso que você me ajude a resolver o problema da taxa de cancelamento. Falei, caramba, eu sei mexer com dados, o que eu vou fazer aqui? Então fui desesperado, me revirar nos dados, entender as possibilidades, ver o que estava acontecendo. Então eu fui, né, desenvolvendo essa parte estratégica. E aí, ao longo do tempo, criei essa área de processos, também que não ficava na área de TI, eu fazia questão disso, ficava ali no meio da onde o negócio pegava fogo ali, então legal. No meio do marketing, no meio de... Campo de batalha mesmo. No meio do marketing, na área de compras, na parte de precificação. Então, claro, eu atuei também em processos mais operacionais dentro da Canui, atuei
várias áreas, desde logística, saque, a parte de estúdio, de fotografia, de modelo. Entrei no processo para otimizar, mas que eu ficava ali boa parte do meu tempo era otimizando a parte que movimentava a grana de fato. Então eu estava mexendo com marketing, estava mexendo com lógica de sugestão de abastecimento, né? Mexendo com lógica de precificação, que a gente precificava produto a todo momento, igual passagem de avião que estava ali todo momento mexendo em preço e tudo mais. Na Canui a gente teve um resultado assim, completamente fora da curva. Fomos o primeiro e-commerce do segmento a dar lucro no Brasil, batendo a Netshoes, assim, que por muito tempo não deu lucro. Depois poucos meses depois, a gente foi comprado por um grupo que tinha Dafit no Brasil. Então, na prática, a gente foi para a Dafit. Quando a gente foi para a Dafit, na verdade, a Dafit, a gente faturava ali uns 200 milhões na Canui, na hora que a gente foi vendido. 200, 300, ano. E a Dafit já faturava 1 bi. Já era muito maior, tinha muito mais gente, era algo muito mais estruturado. Porém, ela queimava de 100 a 150 milhões de reais todo ano. Todo ano tinha que ir lá pedir esmolinha para o investidor. Entendi. E aí, a gente chegou, em 11 meses a gente fez o primeiro mês positivo. E no ano seguinte a gente fez o ano inteiro positivo e desde ali a gente não precisou mais de dinheiro de investidor nenhum. Legal. Nesse momento, quando eu entrei na Dafit, além das minhas responsabilidades de dados e processos, eu também assumi mais um chapeuzinho na empresa, que é a área de planejamento. O que isso significa? Eu era a pessoa responsável por aprovar todas as compras que a Dafit fazia para estocar, para depois revender para os clientes. Então, tinha um time lá de 100, 150 compradores que chegavam até mim para ver se fazia sentido aquela compra e eu e meu time, claro, a gente tinha a responsabilidade de, com viés de dados, dar a resposta, né, do que era o mais indicado para cada situação. Saindo, né, um pouco disso, o que aconteceu, né? A gente teve esse resultado, o fundador, o CEO do grupo, né, quis me levar para os outros países. A gente, além de virar a Canui, a gente virou a Dafit, a gente virou a Tricai, a gente virou a Dafit Argentina, Dafit Chile e Dafit Colômbia. Nossa, todos a mesma história, do negativo para o positivo. E crescendo. A gente, em 3 anos, de 2015 para 2018, a gente levou a Dafit de 1 bi para 2 bi ano. E passando a dar lucro. Então, foi um resultado realmente surpreendente, assim, né? E aí, eu e meu sócio, a gente trabalhávamos na Dafit, nós dois, e a gente conversava bastante e falou, cara, a gente aprendeu uma metodologia aqui, a gente aprendeu alguma coisa. Por que a gente não sai e monta isso para pequenos e médios empresários? Eu não quero fazer só para a Dafit. E aí veio a ideia do Ion. E aí foi uma jornada muito longa, né? Um desafio muito grande você pegar tudo que você faz, que você tem uma equipe de engenheiros, analistas, pessoas que estão vivendo aquilo, enfim, você tem uma estrutura para poder fazer qualquer coisa e você implementar naquele que está faturando 50 mil reais por mês, 100 mil reais por mês, é diferente. E jogar tudo isso em algo produtizável foi um grande desafio. Então a gente tinha que transformar toda a metodologia em produto. E aí foi o desafio do Ion. Bacana. Então, Victor, só para eu entender. Por exemplo, uma empresa pequena. Hoje você entendeu o processo, igual você pegou desde a primeira empresa. Você entra, entende toda a dinâmica que está acontecendo. E dentro disso, você começa a organizar. O que é a primeira coisa, Victor, que você olha para que você fale, olha, aquilo ali que eu tenho que olhar primeiramente antes de organizar toda a casa? Dados. Resposta direta e reta, né? Assim, a sequência do trabalho é a seguinte. Eu preciso olhar dados, porque sem dados eu vou tomar decisão no achismo, e se eu tomar eu vou errar, isso é natural. Posso acertar, mas eu vou errar, na maioria dos casos. Então eu preciso dos dados. Depois de ter os dados, eu preciso olhar a sua saúde financeira. Eu preciso olhar o seu DRE, né? Quem não conhece o que é DRE, é basicamente olhar tudo que entra, tudo que sai na sua empresa. Tá? Sem entrar um pouco muito no detalhe, aqui algumas pessoas vão me xingar por isso, né? Mas tentando resumir para ficar de fácil entendimento, né? É tudo que entra menos tudo que sai, para ver o que sobra. Entendendo isso, eu preciso saber, é como se você olhasse na sua conta da sua pessoa física, né? O que eu recebo? Eu tenho meu salário, eu tenho aqui uma outra coisa que eu tiro por fora, não sei o quê, faço um bico, não sei o quê, tá, entra tanto, beleza. E quanto sai? Eu gasto com aluguel, com comida, com não sei o quê. E você fazendo esse controle, você fala, caramba, mês passado eu gastei muito com comida. Gastei muito com sair à noite. Então eu preciso reduzir sair à noite.
Ah, eu fiz um bico ali que me deu um resultado. Ah, vamos fazer mais desse bico? E é mais ou menos a mesma coisa numa empresa. Bacana. Né? Você vê onde entra, onde sai, você vê as oportunidades, né? Do que você pode explorar mais e o que está sangrando ali na sua empresa. Com base nisso, a gente direciona para priorizar. Por que eu falo de priorizar? O papel de qualquer empreendedor, seja ele a eu-presa, né? Uma empresa de uma pessoa só, ou a empresa gigantesca, o desafio do líder de uma empresa nada mais é do que priorizar e liderar o time, né? Quando se tem time. Então, para priorizar, você precisa saber ali o que vai mais te trazer resultado. Ou seja, o bom líder, ele tem que olhar os dados, avaliar o cenário e ver, olha, onde que eu vou mexer que vai mexer ponteiro na minha empresa. E aí vocês vêm com essa solução de realmente, olha, a problemática está aqui. Porque às vezes o empresário, Victor, ele está tanto na correria lá, está preocupando na operação de vender, é problema do vendedor, e ele não tem tempo para olhar os dados. Então isso aí eu acho muito interessante. E o que você acha que fez esse sucesso, esse todo o seu sucesso, né, que você tem hoje em questão de processos, você trazer toda essa rentabilidade para empresas? Assim, eu acho que essa minha jornada de, primeiro, ser uma pessoa de tecnologia, eu sei o potencial do que se dá para fazer com tecnologia. Acho que isso é um grande ganho, sim. Mas o que eu diria, assim, direto, é ter conhecido um pouco de cada área das empresas, não só de Canu e de Dafit, mas de todas as outras empresas, Legal. todos os outros clientes, e entender principalmente como elas se relacionam ou deveriam se relacionar. E isso desdobra também para mais um monte de coisa, né? Então, se você pegar uma empresa grande, o que mais acontece são metas conflitantes. Você tem uma pessoa que está focada numa coisa, não precisa nem ser muito grande. Você tem uma pessoa que é de uma área e outra que é de outra, você tem o financeiro ali que está com interesse em cortar gasto. Você tem ali o vendedor que quer vender, não importa a que preço, né? Então, você tem pessoas ali que estão brigando e que, na verdade, elas não estão olhando para o principal da empresa. Né? A não ser que seja ONG, é claro, mas o principal de qualquer empresa é gerar lucro e caixa, principalmente. Corretíssimo. Então, entender um pouco do todo e como essa sinergia deveria funcionar, eu acho que é a grande sacada. E aí, pegando até o gancho, né, do qual foi a dor que a gente identificou e o que a gente procura fazer, assim, o papel do empresário, ele é fundamental na parte de entender o coração do negócio, o que move o seu negócio, o que mais o seu negócio gera de valor. E é nisso que ele precisa focar. Além disso, ele precisa estar focado na estratégia, como eu falei, para direcionar a priorização e liderar a equipe também. Então, com base nisso, eu sei que é uma dor gigantesca você ter que ficar lá registrando o dado, analisando o dado, ainda mais para um pequeno, assim, não é fácil, né? Mas uma vez que você tem um processinho de registrar dado, a nossa ideia, né, inclusive aí puxando do que a gente fez com a Ion, é a gente pegar esses dados, a gente ajudar nessas análises, nesses direcionamentos estratégicos, meio que como se fosse um conselheiro do líder da empresa, para falar, olha, eu te sugiro ir por aqui. E aí a gente vai numa conversa entender qual é o melhor caminho. Entendemos qual é o melhor caminho? Então agora a gente vai direcionar a equipe dessa forma. Vamos criar essas ações? Ah, beleza. Então agora a gente partiu da estratégia para direcionar a priorização. E não é aquele cara bombeiro que fica apagando incêndio do cliente que ligou ontem, né? Então é uma virada de chave. Ou seja, sai um pouco do operacional e essa pessoa ela começa a ver o estratégico, passar para o tático, então, mas ele vai passar informações mais coesas. Então, ele vai pegar informações de dados e em cima desses dados eu vou falar assim, o seguinte, ó, nossa empresa não está faturando o que precisava. Só que existe isso aqui que a gente tem que organizar. E, às vezes, Victor, o que acontece? O empresário, na rotina dele lá, ele não consegue parar para ver os dados. Então, eu acho que você tem uma ferramenta, um dashboard, algo que possa nortear o empresário é muito bacana. Ô Victor, eu também quero entrar no assunto que você é especialista, e é um assunto assim que vai interessar muito o pessoal aqui. Inteligência artificial vai substituir o vendedor? Ô Victor, essa é a polêmica. Vai substituir ou não? Olha, eu costumo dizer uma frase que é a seguinte: inteligência artificial não vai substituir o profissional que usa inteligência artificial, mas aquele que usa vai substituir o profissional que não usa.
Então, até uma brincadeira que eu costumo fazer é assim, imagina que a gente está há algumas décadas atrás e estamos descobrindo o Excel, né? Correto. Então, assim, a gente está descobrindo uma ferramenta hiper poderosa, só que assim, é muito mais poderosa que o Excel. Eu faço esse paralelo, mas já faço essa ressalva. É muito mais poderosa. Sim. Então, assim, é uma ferramenta que todo mundo daqui a uns anos vai usar, já está usando, né? Isso é inevitável. E até nas minhas aulas de IA, eu costumo dizer que é a aula mais difícil de preparar de todas. Eu, como professor, né, como mentor, é a aula mais difícil, porque é todo dia saindo uma novidade de inteligência artificial que chacoalha o mercado. É algo desesperador. Por outro lado, é uma revolução que quem surfar nessa onda vai sair muito na frente. E se a gente pegar na média do Brasilzão, aquele que fizer 1/1000 das possibilidades já está na frente. A briga aqui não é para você fazer 100%. Ninguém vai fazer 100%. Não dá para você escolher todas as brigas. Mas se você escolher uma solução, alguma coisa que vai resolver sua principal dor com inteligência artificial, com certeza você vai sair na frente dos concorrentes. Muito legal. E, por exemplo, só para eu entender, a solução hoje que vocês entregam, ela tem a conexão junto com a IA para fazer essa análise de dados? Porque eu acho que você tem uma ferramenta como a IA para você se assessorar, eu acho que é o que vai modificar o resultado daqui para frente. Então, a empresa que aplicar a inteligência artificial vai ser a empresa que vai sair do faturamento de 100 mil para 1 bi, igual você falou, né? Espera assim. Mas assim, é só para demonstrar que é um resultado muito relevante que vai ser. E eu queria seu ponto de vista, como que vocês implantam essa IA nesses processos de análise para gerar o resultado para o empresário? Boa. Vou dar até um passo para trás. Assim, o que a gente tem de inteligência artificial hoje, né? Para aquele que não está vivendo no dia a dia, né? A gente tem, é claro, o ChatGPT, Gemini, essas soluções que você conversa e ele responde, que são sensacionais, resolvem vários problemas. Mas se você chegar hoje, você pegar seu celular, perguntar para o ChatGPT quanto faturei ontem, ele não vai te responder. Não mesmo. Você perguntar como que faz quando um funcionário entra na minha empresa, ele não vai te responder. Por quê? Porque ele não sabe. Ele não tem os seus dados. E aí que entram as soluções que usam da IA. É como se as soluções estão usando, fazendo o paralelo do Excel, né? As soluções usam, as grandes consultorias há 10 anos atrás, usam Excel para dar respostas estratégicas de bilhões. Hoje, as empresas elas estão usando a inteligência artificial para dar essas sugestões estratégicas. Então, é aí que vem esse casamento, né? A gente, com o Aion, a gente entende com os dados da empresa e até com o direcionamento estratégico que a gente vem conectando com o líder, né, ao longo da jornada do cliente no nosso software, a gente vai entendendo para onde ele quer ir, quais são as necessidades, e aí a gente usa a IA como aliada. Então, a gente tem várias soluções. Pensando, a gente tem soluções, né? A gente tem módulo de a solução para varejo, a solução para serviços. Pensando na solução de serviços, fazendo aqui já, dando um exemplo, a gente pega, por exemplo, entende qual é a necessidade estratégia, qual é a estratégia da empresa, para onde ela quer ir, né? Tudo, de novo, olhando com dados, olhando o financeiro, que a gente ajuda a construir. A gente olha o financeiro em conjunto com o líder, né? A gente olha para onde ele quer ir e como ele vai fazer isso, porque é muito fácil você falar, eu quero dobrar mês que vem. Mas mas como? Sim. Você vai trazer novos clientes ou vai reativar? É da base ou é novo? Ah, é novo? Legal. Como é que vai vir? Vai ser orgânico? Vai ser tráfego pago? Vai ser em qual canal? Você vai conseguir trazer tudo isso de cliente mesmo? Ah, não vou. Ah, vou? Ah, então você vai investir mais. Vai investir mais. Legal. Então você vai investir, vai trazer pro seu WhatsApp. Você vai ter atendente suficiente para falar com essas pessoas? Pensando no atendente humano, né? Sim. Você vai ter, putz, não vou ter que contratar. Então, só no planejamento estratégico já decidiu que vai ter que contratar alguém do comercial para fechar mais venda. Né? Então, é tudo isso casado. E aí, na sequência disso, beleza, direcionamos, a estratégia vai ser tráfego pago, eu vou investir em reativar meus clientes, né? A gente fala muito de adquirir cliente, né? É a coisa mais comum, mas a gente nunca olha para dentro, né? Aquele cliente que já foi seu cliente, aquela pessoa que já foi sua cliente, é muito mais fácil de você reconquistar. Você pega um corretor de seguros, o contrato dele está a 1 mês de vencer. Se você mandar um oi sumido para ele, a não ser que você tenha feito algo muito errado, ele vai voltar a fechar com você. Agora, se você não falar e esperar que ele volte a falar com você, parte não vai falar e vai procurar alguém
que faça mais sentido para ele. Sim, sim. Então, pensando nisso, a gente já entra na parte tática e até operacional, né? Então, a gente faz a estruturação dessas campanhas e aí não é só a execução, mas a gente pensa também como vai ser essa campanha, como é que eu vou abordar essa pessoa, quando que eu vou abordar essa pessoa, eu tenho que abordar só mandando um oi sumida ou eu tenho que realmente dar um benefício para ela voltar a virar meu cliente? E como vai ser esse benefício? Eu vou tentar de uma vez, depois eu vou tentar uma nova abordagem mais agressiva. Toda essa régua de comunicação a gente ajuda e a gente executa. A gente manda as mensagens automaticamente com inteligência artificial. Não, o bacana, Victor, que é tipo assim, a parte estratégica mesmo do negócio. É pegar o negócio para aumentar faturamento. Então, vamos lá. Peguei uma ferramenta, IA, analisei todos os dados lá. Vou voltar à minha base. Poxa, outra coisa, né? O custo de aquisição de cliente a cada vez está mais caro. Então, é algo que sempre o empresário ele tem que pensar, ou até o vendedor, ou quem esteja empreendendo, é o seguinte: hoje o custo de aquisição já está alto, e daqui 5 anos? Então, eu tenho que ter outras fontes de ter clientes. Então, o que você está falando de reativação de base, e aí só para eu entender, Victor, vocês conseguem fazer uma análise dessa base para voltar esses clientes, ter esses indicadores dentro de uma análise para o empresário falar, olha, eu estou reativando minha base. Tá, as vendas se coligou e está dando ROI. Você consegue fazer essa análise de dados para o empresário falar assim, não, eu estou investindo nessa ferramenta, mas está dando retorno sobre o investimento para mim? Não, com certeza, e é o coração, né? Se você não faz essa análise, você não sabe se deu certo. E aí, se você não sabe se deu certo, como é que você vai repetir? Como é que você vai ajustar? Então, é essencial. A gente, com certeza, a gente faz essas análises e, inclusive, direciona, né? Porque é isso, é tudo teste e, assim, a gente parte muito do princípio, em toda a nossa cultura, cultura de teste e escala o que dá certo. Então, não existe bala de prata em nenhum segmento, nenhuma solução. A gente sempre busca testar. Vamos testar falar de um jeito, vamos testar falar com essas pessoas, vamos testar fazer essa campanha, vamos testar essa estratégia. Não deu, vamos testar de outra. Até o momento que a gente vê que tem um potencial de dar certo e escalar. Foi assim que a gente fez Canui, Dafit e todas as empresas que eu comentei. Então, a ideia é a gente também ajudar a definir a estratégia da campanha a cada momento. Agora eu vou falar com essa pessoa, eu vou ter essa régua de comunicação, isso não está funcionando, vamos fazer diferente. Então é ajudar com todo o direcionamento. E só para, por exemplo, você começou lá a avaliar os dados, um exemplo, utilizando a inteligência artificial. Hoje a gente estava batendo papo e você falou que vocês também cuidam dessa parte estratégica do marketing. Qual que é o maior indicador dentro de uma campanha de aquisição de cliente que vocês olham, ô Victor, você olha sua parte estratégica para falar, olha, tá fazendo sentido essa estratégia ou vamos mudar a partir de agora? Você tem esse know-how para passar, para o pessoal ter um norte, porque o empresário às vezes fica perdido. Meu Deus, eu tô investindo ali na galera de marketing, mas não tá vindo resultado. Aí às vezes o caixa tá apertado, tem que pagar conta, imposto, pagar o governo. E aí ele fica perdido e fala, cara, eu vou quebrar meu negócio. Ou, depende do time, do investimento, que às vezes o investimento é alto, dependendo da empresa. Como que você vê isso para dar um norte aí para o empreendedor? Perfeito. Primeiro, de novo, né? Parte dos dados, do histórico. Parte, claro, eu tenho benchmarks, mas para cada negócio eu vou olhar para ele mesmo, para o histórico, eu vou olhar para os benchmarks, eu vou olhar qual é a situação financeira da empresa. Tá? Por quê? Porque dependendo do negócio, eu vou ter uma rentabilidade no marketing, eu vou ter que ser muito apertado, porque minhas margens são muito apertadas. Então pega, por exemplo, a Dafit, né? Você tinha ali, a gente estava operando no negativo. Nossa. Então tinha que ser algo super justo. Eu não podia aceitar resultado ali medíocre. Então era algo muito ajustado. Para eu poder escalar, eu tinha que ter uma campanha realmente muito atrativa. Agora, para um negócio que eu tenho uma margem um pouco mais alta, eu posso escalar com uma rentabilidade no marketing menor. Fora isso, a gente tem que pensar também no longo prazo. Eu adquiro um cliente, né? Qual que é o ideal? Vamos pensar no ideal. Eu vou pensar em CAC LTV, né? O que é CAC LTV? Basicamente, quanto que eu invisto para trazer cada cliente novo. Então, se eu gastei R$1.000 e eu trouxe, sei lá, 100 clientes, meu CAC é R$10.
Então eu gastei R$10 para trazer cada cliente desse. E quanto cada cliente desse me gera de faturamento, ou melhor, de lucro, ao longo da vida dele? Quantos meses ou anos ele fica comigo? Ah, ele fica 3 anos na média. E na média ele fica 3 anos e gera quanto de faturamento ou de lucro? E aí eu correlaciono. Eu investi R$10, ele me trouxe tanto de lucro. E aí essa é a métrica. Mas é claro, no dia a dia... É a mais importante, né, Victor? É a mais importante. Esse negócio de ver, qual o custo de CPC, CTR e não ter ROI, cara, é complicado. Eu vou chegar lá. Eles não são inúteis, né? Então, sim. Qual que é a ideia? O perfeito é você olhar o LTV e o CAC para você ver no longo prazo a saúde da sua empresa. Uhum. Só que no dia a dia, para olhar o resultado de ontem, não dá. Eu não consigo ver o LTV de ontem. E aí a gente vai voltando na conta. No longo prazo eu vou olhar para isso. Se eu estou olhando mais no curto prazo, aí eu vou voltando na conta. Certo. Aí eu vou olhar o que o pessoal chama de ROI ou ROAS, né, no marketing. Eu gosto de olhar global. O que acontece? Quando você está falando com a agência de marketing ou time de marketing, a galera sempre gosta de pegar uma campanha que foi muito bem e falar assim, essa campanha é fenomenal. Eu falo, eu não quero saber, eu quero saber no todo. Eu investi R$1.000 e voltou quanto? Ah, voltou 5 mil, voltou 10 mil, voltou 20 mil. Beleza, eu quero olhar esse número do todo. Depois a gente vai entrando no detalhe das campanhas para ver qual que eu vou, como que eu vou otimizar esse investimento. E isso puxa um gancho que é em qual canal eu vou investir. Né? Claro que vai ter casos também que você vai investir no Meta Ads, né, que é o Instagram, você vai investir no Google, você vai investir no TikTok, você pode pegar parte desse dinheiro e fazer um investimento com influenciadores e você pode comparar o investimento e alocar dinheiro de um canal para outro conforme o rendimento. Né? Então, legal. Isso você vai voltando aí, né? LTV ou perfeito, aí você vai falar de ROI global, aí você vai falar do resultado da campanha. Aí quando você entra em cada campanha, tem campanhas que você não consegue medir o ROI. Então, você está lá operando no marketing, mas aí a campanha faz, por exemplo, a pessoa cair no WhatsApp e fechar a venda com alguém ali no WhatsApp e você não tem, né, um retorno pro Meta Ads ou pro Google Ads, né? Você não tem um retorno para eles dizendo quem de fato comprou e quanto que a pessoa pagou, né? O que ele sabe? X pessoas entraram no seu WhatsApp e mandaram mensagem para você. É o máximo que eles vão saber. Então aí você vai voltando, né, para medir no melhor número que você tem. Então é claro, você tem o perfeito, mas eu prefiro que meça do que não meça. Então, certo. Se você só tem lead, né, que é contato, que é a pessoa que mandou mensagem para você, meça qual é o custo de trazer cada contato. Só que no fim do dia é importante você ter o controle para você saber o ROI. Né? Então isso é tudo em espaço de tempo. Eu preciso saber da última hora. Putz, talvez eu não tenha ROI nem LTV. Talvez eu vou no custo por lead mesmo. Talvez eu vou numa outra métrica. Talvez eu vou olhando mais. É tudo um funil, né? O marketing nada mais é do que um funil. Você faz um anúncio, esse anúncio ele gera impressões, né? As pessoas visualizam esse anúncio. Conforme o anúncio é atrativo ou não, as pessoas clicam. Se elas clicam, o anúncio ele mostra que ele é potencialmente atrativo. Então já é uma grande métrica, essa taxa de pessoas que clicam. Depois que ela clica, né? Se ela clica para entrar numa página, por exemplo, até de fato mandar uma mensagem para você, você tem uma outra taxa. Então ela entrou em algum lugar, alguma página, entrou no WhatsApp, conversou com alguém, depois ela foi para a próxima etapa do funil, que a gente chama, né? Foi de um lead para um lead mais quente, vamos dizer assim, né? Um lead qualificado. Poxa, o cara já está mais interessado, ele já te deu mais informações. Então são todas as taxas, né, todo o funil de conversão, né, de aquisição de clientes que você vai medindo. E é claro, você tem que fazer esse ajuste fino, dependendo do tamanho do negócio, né, você vai entrar mais a fundo nisso, para você refinando cada etapa desse funil, para que no fim do dia você olhe o ROI global, o LTV e tudo faça sentido. E quando você vê um negócio, né? Qual que você acha uma margem, ô Victor, que é uma margem flexível e saudável para o empresário investir em questão de serviços, uma margem de marketing? Quando você pegou uma empresa para assessorar, você está analisando todos os dados, aí o empresário, o empreendedor, ou até mesmo o vendedor, vai falar, olha, ô Victor, eu estou investindo X e está dando... Até quando é saudável esse investimento? Legal. Eu vou fazer uma conta simples aqui de padeiro para ver se você me responde. Beleza. Imagina que... vou falar de 100, tá? Imagina que meu faturamento é 100 mil reais, vamos supor. Todos os meus custos, salário de todo mundo, tudo é 60, tirando o marketing.
Tá? 60 mil, no caso. 60 mil de 100. Beleza. Sobra 40. Se eu investir 30 mil no marketing e tiver potencial de escalar, por que eu não invisto 60 e trago 200? Entendi. Então, nesse caso, 30 sobre 100, né? 30% do faturamento sendo investido em marketing, tá ótimo. Agora, imagina uma empresa que só sobra 5 mil dos 100 mil. Cara, no máximo 5 mil. Você tem que fazer... É claro, você vai olhar para os outros 95 e falar o que eu arranco daqui. Mas ele é um número que ele depende muito de quanto você tem de espaço ali para crescer. Claro que eu não te dei uma resposta. Mas assim, benchmark de mercado varia bastante, mas você vai pensar aí de faturamento sobre investimento de, sei lá, de 5 a 20. É uma faixa comum, né? Bacana. De ROI. Né? Ou seja, se eu ponho R$1, volta 5, ou se eu ponho R$1, volta 20. É uma faixa bacana, mas tem negócios que não precisa estar nessa faixa. Isso que é o que eu queria dizer, né? Entendi. Você, tipo, pode investir mais dependendo do que retorna ali pro empresário. Porque o que você falou é bem interessante, porque tem muito empresário que tem receio em investir e às vezes o negócio dele poderia crescer muito mais. Isso é uma coisa, foi até uma mudança de paradigma que a gente fez em Canoí da Fit, que... Eu vejo até hoje, né? As pessoas chegam, principalmente quem tem agência, né? Fala assim, olha, o meu orçamento do mês é de tanto. É de 1.000, de 5.000, enfim, não importa o número. A pessoa fala, meu orçamento é de R$1.000. Aí a pessoa vai, investe R$1.000, volta R$50.000. A minha pergunta é, por que não investiu 2.000? Por que não investiu 5? Por que não investiu R$1 milhão? É o medo, Porque parou. às vezes, né? Então, é claro, você tem que ter um controle. Você não vai falar gasta qualquer coisa. Mas é importante ter um acompanhamento, porque se o resultado estiver vindo, abre a torneira. Por outro lado também, se o resultado não estiver vindo, fecha. Né? Então é importante ter esse controle. Ô Victor, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje você é mentor do G4, né? E vem muitos empresários pedir ajuda para você. O que você vê que geralmente... Deve ter sempre aquelas dúvidas que sempre são as mais comuns. O que você vê entre os empresários que são as dúvidas mais comuns dentro lá quando você faz a mentoria do G4? Olha, a dúvida mais comum não necessariamente é a dor real mais comum. Uhum. Mas a dúvida mais comum é como vender mais, como faturar mais. Entendi. Essa é a clássica. Todo mundo quer vender mais. Eu acho que se perguntar para qualquer um, a primeira coisa que ele vai falar é por que eu não vendo mais, né? Mas aí, voltando naquela, né, de eu tenho que entender, olhar os dados, olhar a sua saúde financeira, entender realmente se o seu problema é vender mais, né? Eu tenho que entrar um pouco no detalhe para, por exemplo, por que eu não vendo mais? Se é vender mais o problema. Tem um outro exemplo aqui que eu costumo dizer que é legal. Imagina que se você, vamos de novo no exemplo dos R$100.000, você fatura R$100.000. Qual é a diferença de você aumentar R$1.000 no faturamento ou tirar R$1.000 do seu custo? Se você aumentar R$1.000 no seu faturamento, vou naquele exemplo de faturo R$100.000 e digamos que 80.000 é tudo despesa variável, vamos supor, tá? Certo. Então eu faturo 100, gasto 80, sobra 20. Correto. Se eu faturar 101, minha despesa variável vai ser 81 quase. E vai sobrar 20 e uns quebradinhos. Só que se eu tirar R$1.000 dessas despesas do 80, mantenho meu faturamento de 100, eu tenho R$1.000 de lucro. Ou seja, R$1.000 que eu tiro da minha despesa é R$1.000 que entra no meu bolso. Legal. E R$1.000 que eu aumento no faturamento não entra tudo no meu bolso. Porque eu tenho imposto, eu tenho todas as comissões, né? Eu tenho tudo variável ali. Então, é o gargalo que o empresário às vezes não enxerga. Então, ali, em vez de ele estar ali na busca de trazer mais faturamento, às vezes tem que olhar para dentro de casa e falar assim, olha, aonde eu posso reduzir custos para aumentar o meu lucro sem que eu entre em mais risco no caso, né? Exatamente. É uma saída muito negligenciada, né? As pessoas não olham para isso. Então, muitas vezes é um grande caminho. É claro que tem casos que a pessoa de fato quer crescer mais e precisa crescer mais. E aí tem os caminhos possíveis, que aí eu já divido em dois. Você vai adquirir novos clientes ou você vai reativar seus clientes. Ou certo. Você vai, por exemplo, fazer alguma coisa com seus clientes como um programa de indicação, né? Pegando agora, para exemplo de pessoas que estão começando, né? Uhum. Pessoa que está começando, caramba, mas eu não tenho base de cliente. Tá, mas você tem 1.000 contatos no seu WhatsApp, não tem?
Você tem 1.000, 2.000 pessoas que você conheceu na vida? Se você falar o que você faz, falar o que você vende, seja oferecendo para a pessoa, seja pedindo para um amigo seu te indicar, não é possível que você não consiga cliente com isso. Legal, Né? legal. Então, a pessoa, pelo que você me fala, ela consegue iniciar com a base do WhatsApp dela. Com certeza. Por exemplo, comecei agora, Victor, tô começando, preciso de alguém para me ajudar e de repente pega a solução de vocês e vocês conseguem fazer essa captação do contato da pessoa até uma base de e-mail, algo do tipo, você consegue? E Com como certeza. que é esse trabalho que vocês fazem para ver se realmente faz sentido para a operação da pessoa e se dá ROI de verdade, dá lucro? Sim. Bom, a gente tem as estratégias de reativação ou de ativação de contatos que você já tem, né? De ativação de leads, né? Que a gente chama, né? Que é a ativação dos próprios contatos. Que essas são saídas quase que gratuitas, né? É só você basicamente mandar mensagem para aquela pessoa que você já conhece. Claro que você tem soluções, e aí o ION entra ajudando, definindo para quem você vai mandar, quando você vai mandar, qual a mensagem que você vai mandar, né? O que você vai oferecer para a pessoa e também fazer os disparos, né? Que é uma coisa trabalhosa. Você mandar 1.000 mensagens não é simples, né? Entendi. Então, a gente ajuda muito nisso. E tem também a parte de ativação, que aí a gente vai pensar quais estratégias de adquirir clientes novos. Né? Então aí a gente tem que entender qual canal que você vai chegar. Você vai fazer parcerias com empresas, você vai fazer prospecção ativa, você vai fazer tráfego pago, e aí a gente ajuda em cada uma dessas estratégias. E como que faz para vocês passarem esses dados para o empresário? Um exemplo, tem uma base lá de 50 mil leads. Vou dar um exemplo aqui no nosso mercado, 50, 100 mil, até mais. E você faz uma ativação, e como que você consegue passar para a pessoa, para o gestor, ele avaliar no sistema de vocês se ele consegue verificar o resultado, porque faz uma reativação, um exemplo, tá? No WhatsApp, e aí a pessoa responde, você consegue ter esses dados métricos para falar, olha, vamos investir mais aqui, de repente o cara, vamos investir um pouco menos no tráfego pago e vamos investir mais aqui nessa captação de clientes aí da nossa base. Vou responder em 2 etapas. A primeira etapa é: sim, a gente precisa construir um dashboard, a gente precisou ter um dashboard para poder mostrar esse número e ver se fazia sentido continuar com qualquer ação que seja. Mas a gente foi além. Com inteligência artificial, a gente consegue analisar esses dados e ajudar a pessoa a tomar decisão. Então, eu vou além do dash, né? A gente tem visto aí uma cultura que a gente tem chamado de cultura no dash, que não tem dashboard. É só uma IA me mandando mensagem no WhatsApp falando assim, olha, você mandou mensagem dessa campanha para tantas pessoas responderam, tantas converteram, vamos continuar? Faz sentido. Eu estou olhando comparando com o benchmark aqui, seu número está muito bom. Se você continuar assim, você vai faturar tanto. Então a pessoa não precisa nem analisar a dashboard. Claro que se ela quiser, ela tem acesso. Né? Ou não, né? A empresa, olha, não está indo bem, a gente precisa pensar numa outra estratégia. Te dou aqui algumas opções, vamos conversar. Tudo através de inteligência artificial. Nossa, muito sensacional. Ô Victor, se você pudesse voltar ao tempo lá, quando você começou a sua carreira, junto com o Nardon lá, o que você faria de diferente que você não tinha ferramentas na época? Se fosse hoje, pegasse o mesmo cenário caótico, que você tiver que fazer um trabalho sensacional para ter um resultado, mas se fosse hoje, na atualidade, o que você faria? Olha, a primeira coisa é o que eu já falei, né? Ter controle dos dados, o mínimo possível, e comece. Poxa, mas eu não tenho nada de dados, eu vou ter que parar a minha empresa inteira para analisar dado, registrar dado. Não precisa. Vai no principal, começa a registrar o mínimo possível. Então vamos pegar um caso simples. Pega uma planilha no Google Drive e coloca lá todos os seus potenciais clientes, que estágio que ele está, se você já fechou venda com ele, qual é o próximo ponto de contato que você espera para você falar com ele, que etapa que ele está, e acabou. É um primeiro controle, tá ótimo. E qual serviço que ele comprou seria o ideal, qual o valor que ele pagou, melhor ainda. Só com isso você já tem um pontapé inicial. Registrou os dados, aí você vai evoluindo. É muito mais importante começar do que pensar qual é a melhor ferramenta do mundo para isso, né? E aí muita gente fala de CRM, né? E aí as pessoas me perguntam muito do CRM. Para quem está começando, essa é a minha dica. Vai na planilha, faz do jeito que dá. É melhor do que não fazer.
Para quem já está mais estruturado, é claro que o CRM ele vai ajudar na organização do processo. Ele foi feito para isso. Então é importante. Mas também não adianta nada você só ter o CRM e largar o dado lá. Então você tem que ter alguma coisa atrelada, né? Você tem que ter a estratégia ali, o que você vai fazer com aquelas pessoas a cada momento, né? E aí, voltando à pergunta, né, do que eu faria diferente, eu acho que eu tentaria descobrir, não tentar reinventar a roda a todo momento. Eu acho que no início, pegando aqui do meu caso, né, eu olhava para todas as soluções e eu busquei resolver todas elas desde o início. E eu acho que eu teria encurtado muito caminho se eu tivesse pego algumas delas, principalmente as que eu não sou especialista, de outros segmentos, se eu tivesse me aliado a pessoas, me aliado a parceiros, ou até entrado em grupos, né, de discussão, para poder me ajudar a encurtar o caminho, acho que seria um belo ganho. Pelo que você está falando, então você faria network com pessoas que te levaria a um local, um conhecimento que você não tinha na época. É isso. Se você pudesse voltar, então você procuraria ajuda de pessoas para fazer um network, se comunicar e otimizar o seu tempo para você não falhar tanto. Seria isso, mais ou menos, Victor? Vamos colocar em 3 coisas. Tá. A primeira delas, networking, com certeza. Talvez me aliar com mentores mesmo, pessoas que me ajudassem no direcionamento estratégico, com vieses que eu não domino. É claro, ninguém domina todas as competências, né? Então, me aliaria a essas pessoas como mentores. Eu acabei fazendo isso com um sócio. Meu sócio ele tem outras competências complementares à minha. Legal. Mas também com contratação de, seja ferramentas, parceiros ou até funcionários também para fazer coisas que eu acabei fazendo porque eu achei que eu dava conta. E eu dei, só que eu gastei tempo nisso e não em outra coisa. Entendi. Ou seja, você gastou tempo onde não era a sua dinâmica principal de conhecimento. E você falou uma coisa que eu achei bem interessante. O network. Você teve a oportunidade de trabalhar com grandes empresários, né? Você tem bastante relação. O que você acha que a mentalidade de um empresário de sucesso para o cara que não tem sucesso? Qual que, pela sua convivência empresarial, o que você vê que eles têm de semelhante? Olha, tem bastante coisa, né? Acho que o principal, assim, é o perfil, né? O empresário de sucesso, ele em geral ele tem aquele perfil da inquietação, né? De não estar satisfeito e ele quer mais, e ele quer a todo momento crescer, né? Então, acho que isso é importante para quem quer crescer de forma exponencial, né? Claro que você tem um empresário que ele quer ali ter um crescimento um pouco mais linear, mas querendo ou não, ele precisa estar atento, né? Ele precisa ter essa inquietação do que ele faz para não ficar parado no tempo, né? Eu acho que isso é o mais importante. Bacana, bacana. E eu queria fazer uma pergunta. Você falou alguns assuntos que ficou bem interessante. E eu queria entender a ferramenta. Se essa ferramenta que você está apresentando, né, da solução que vocês trazem, ela conecta qual tipo de sistemas? Que, por exemplo, o empresário ele tem essa garra de vencer, de ir para cima. Só que o empresário, às vezes, ele não tem paciência para ficar analisando uma planilha e fica tudo muito solto. Aí o cara não sabe a decisão, mas o cara quer agir, o cara quer vender, o cara quer conversar, o cara quer agir. O cara não quer perder tempo analisando. Geralmente, os grandes empreendedores, pelo que você está falando, é o cara da ação. Ele não gosta de analisar. E como que vocês trazem essa solução de conectar várias ferramentas para que no final do dia o cara sente e fala assim, olha, a direção é essa? É exatamente isso. A gente conecta as ferramentas principais de um negócio, né? Então, os dados de venda, os dados, por exemplo, de canais de marketing, né? A gente condensa tudo na nossa plataforma, a gente junta tudo isso e aí faz, como eu falei, do estratégico, tático e operacional. O que a gente sugere a cada momento, como você deve prosseguir, seja para priorizar na sua empresa, seja para qual é a estratégia da semana, do que você vai fazer naquela campanha, naquela ação, seja até no operacional, como eu dei de exemplo, de como é que eu vou mandar essa mensagem e a gente mandar as mensagens automáticas. Entendi. E, por exemplo, nessa dinâmica, o comercial, as vendas, como que ela se coliga a essa dinâmica de
quem que tem que analisar na empresa? É o gestor comercial? É o CEO? Quem que você, na sua visão, na pequena empresa, que geralmente o CEO é o mesmo que é o gestor comercial, que é o coordenador, o que você acha da dinâmica? Quem tem que olhar e conduzir aí a galera para as vendas, algo do tipo assim? Assim, depende muito do tamanho da empresa, né? Certo. Numa empresa pequena, você tem o acúmulo das funções. Em geral, o CEO da empresa, ele também é o comercial, ele também é o financeiro, né? Ou ele tem um pezinho em cada lado ali. Então, é importante ele estar a par de tudo. O CEO, ele precisa dos grandes números e as grandes tomadas de decisões e a priorização. Acho que esse é o papel principal. Numa empresa, você tem, eu costumo brincar com os chapeuzinhos, né? Como eu falei que eu tinha vários chapeuzinhos, hoje ainda tenho na minha empresa, né? Mas o CEO, ele tem um chapeuzinho que é priorização, liderança e estratégia. Aí você tem o líder comercial, não vou nem colocar cargos ali, porque depende da empresa, mas o líder comercial, que pode ser o CEO também, a mesma pessoa, ele tem um papel um pouco mais voltado ali dentro da área comercial. Então ele vai olhar, sim, para o estratégico dentro da área comercial, como é que eu vou desdobrar aquele número, como é que eu vou fazer aquilo lá acontecer dentro da perspectiva comercial e como é que eu vou cascatear isso para a equipe. A equipe pode ser ele mesmo, ele vai com o chapeuzinho do estratégico e ele fala, como é que eu vou cascatear isso, como é que eu vou fazer, eu vou fazer tal ação, eu vou por esse outro canal, eu vou explorar, vou fazer um teste aqui, então ele tem que ter a visão dos números. Todos têm a visão tem que ter a visão dos números, né? Certo. Mas ele tem que ter a visão dos números para ter essa tomada de decisão. E aí, conforme você vai entrando um pouco mais, né? A pessoa ali abaixo, aí ela vai entrando cada vez mais na caixinha dela. Então, como que naquela... Aí você vai pegar o que chama de SDR, né? Que é a pessoa que vai lá mandar a primeira mensagem, aquela pessoa que vai prospectar, ela vai ter as métricas dela. Aí você vai ter a pessoa do tráfego pago, ela vai ter as métricas dela. Você vai ter a pessoa que faz ali o fechamento das vendas, ela vai pegar o lead qualificado, ela qualifica e vende. Ela vai ter as métricas dela. Você vai entrando cada uma delas e vai tendo os indicadores de cada área ali dentro. Legal. E esses indicadores, só para eu entender, tá, ô Victor? Eu posso pegar e planilhar e vocês conseguem otimizar isso para o empresário? Ou tem que ter alguma ferramenta complementar que ele tem que alimentar para que ele tenha esses dados diariamente aí? A nossa ideia não é gerar trabalho, né? Então, Aham. o que a gente faz a gente pega os dados brutos nos dados que você tem. Então, você tem dado de venda e você tem lá os canais de marketing que você opera, né? Então, a gente condensa tudo, as bases brutas, e a gente constrói isso para você. Essa é a Legal. ideia. Legal. E, por exemplo, a questão, só para tirar uma dúvida, questão de CRM. Vocês conseguem fazer a conexão através de API para puxar essa informação? Porque o que acontece? Eu tenho muito contato com os empresários e assim, o fulano usa o CRM X, o outro Y, cada um tem a sua bandeira, né? E fica e o cara quer falar, não, o meu é melhor. Você consegue fazer a adaptação desses API de CRM para condensar essa informação para que o empresário, o líder, ele possa olhar esses dados diariamente? Sim, a gente tem 3 cenários, tá? Que aí a gente atende ao gosto do freguês. Então, a gente tem aquela pessoa que não tem dado em sistema nenhum. Certo. Ele tem o dado em planilha, ele não tem o dado. Não tem o dado? Constrói comigo. Se você tem o dado em planilha, me dá a sua planilha. Se você tem o dado em algum sistema, se o sistema é robusto, a gente consegue fazer uma integração com o sistema, fazemos a integração com o sistema. Se é um sistema construído ali por alguém, algum desenvolvedor que fez, alguma coisa ali um pouco mais simples, a gente tem também a possibilidade, a gente tem a nossa API, que aí a pessoa pode nos mandar a informação. Então a gente tem aí todos os caminhos possíveis. Bacana, bacana. E Victor, a gente tá finalizando aqui, né, o nosso bate-papo. E eu sempre falo aqui com o pessoal, se o Victor de hoje, imagina o Victor hoje, ele pudesse mandar uma mensagem para Victor lá no começo da carreira. Só que essa mensagem que vai chegar para você lá atrás. Qual tipo de mensagem que você deixaria gravada para que essa mensagem auxiliasse o Victor? Eu acho que é focar muito nas pessoas, tanto é muito na linha do que eu falei, né? Focar nas pessoas para fazer networking, focar nas pessoas que podem te ajudar a crescer como mentores e focar nas pessoas que você precisaria ter na sua empresa, que vão te
potencializar demais. Nossa, show. Show. Victor, eu queria agradecer. Eu acho que essa sua ferramenta vai auxiliar muito o nosso mercado segurador. Né? Foi uma honra mesmo você participar do nosso podcast. Sou muito grato aí pelo seu conhecimento, né? Veio aqui e auxiliou com a informação. Eu espero que essa sua ferramenta, muitos empresários entendam que a informação é o novo ouro hoje. Então, você ter informação, isso em dados, é o que vai trazer a sua empresa sair do zero para um faturamento que você quer. Sim. Então, eu acho que trazer esses dados, tanto que eu participei do G4 e o cenário que eu vi, tinha vendas, tinha vontade de vencer, tinha tudo, ô Victor. Tinha tudo, a equipe, incentivo, premiação, só que faltava dados. Então, o que mudou o cenário hoje no meu segmento de vendas, por isso que eu super dou valor aos dados, foi ter os dados corretos para que trouxesse os resultados que eu esperava. E antigamente eu queria muito pela força e eu não consegui. Então, foi um prazer receber você aqui, agradeço, que essa mentoria ajude muitos empresários, muitos corretores, que esse é o nosso objetivo, pegar esse conteúdo, meio que método de mentorias mesmo, para a pessoa pegar e aplicar. E eu queria saber, Victor, como que o pessoal consegue te acompanhar, saber mais do seu trabalho, mais da sua empresa, suas redes sociais? Boa. Bom, o nome da empresa é Ion Solution. Então tem o site Ion Solution, tem as redes sociais também. Minhas redes pessoais, Instagram, Victor Meirelles BR, LinkedIn também, Victor Meirelles BR e TikTok também. As 3 redes a mesma coisa, Victor Meirelles BR. Bacana. E o arroba da sua empresa, qual que seria? @Ion Solution. Bacana. Então, pessoal aí da área de serviço, é uma oportunidade. Eu acho que você ter os dados ali, tanto do marketing quanto das vendas, otimizar numa plataforma, é a forma de você trazer o resultado que você espera. Muito obrigado. Pessoal, agradeço aí a atenção de vocês. Espero que vocês se inscrevam no canal, que é um absurdo, viu? Você acredita, Vitor? Que todo mundo que entra nesse canal, só apenas 1% se inscreve no nosso canal? Deus. É um absurdo, é absurdo. Você assistiu até aqui, por favor, né? Não, por favor. A mentoria dessa, o mentor do G4 aqui, se você não se inscreveu, você está perdendo a oportunidade de ter conteúdo de qualidade. O que o Victor falou foi assim, se ele pudesse voltar ao passado, ele deixaria o network, o conhecimento que a gente está deixando aqui disponibilizado gratuitamente para vocês. Tá bom, Victor? Muito obrigado. E é isso aí, galera. Vamos encerrar mais um podcast. Espero que você tenha gostado daí. Obrigado. Show. Até mais. Valeu. Valeu.